Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Papo de Consultório. Meu nome é Rômulo Erdini e nesses episódios eu tiro as suas dúvidas sobre gestão de consultório, mentalidade, o que você precisa para estar realmente alavancando o seu consultório. Para essas dúvidas suas serem tiradas aqui nos nossos episódios, eu peço sempre que vocês ou coloquem as dúvidas aqui nos comentários do próprio vídeo ou lá no direct do Instagram, que aí eu vejo as dúvidas de vocês e trago para cá para ir respondendo, ok? Hoje a gente tem uma pergunta aqui da Michele Martins. Como manter um fluxo de pacientes todos os dias? Bom, vamos lá. É algo interessante e um desafio, eu acredito que para a maioria dos profissionais que trabalhem com pacientes particulares nos seus consultórios, que seja uma das grandes dificuldades para que você mantenha esse fluxo. Primeira coisa que eu te digo, Michele, para você que está assistindo aqui, não se frustre quando a sua agenda tiver oscilação. É natural num profissional que é autônomo que a agenda tenha oscilações, né? Então a minha agenda tem oscilações, a da minha equipe tem oscilações e provavelmente você que está vendo esse vídeo, a sua agenda também tem oscilações. Então é algo que acontece numa agenda de alguém que tenha pacientes que você chame ele de forma particular, né? Então não é um convênio, não é nada disso. Então é natural que tenha essa oscilação. A primeira coisa então, né, que você não fique indo para um lado negativo quando acontecerem essas oscilações. O que você tem que estar muito focada nesse processo? Como e qual é a frequência dessas oscilações. Então, o que eu quero dizer aqui com como é essa oscilação? Se você, uma semana, você atende 50 pacientes, na outra semana você atende 10 pacientes, né, e não sei se esse número é real para você ou não, mas é um exemplo aqui, essa oscilação está péssima. Isso aqui acaba com a sua previsão de finanças e você não está tendo um processo adequado em relação à manutenção da agenda, tá? Então, primeiro você verificar como está essa oscilação. Agora, se uma semana você atende 40 pacientes, na outra você atende 38 pacientes, na outra 36, eu considero aí uma margem tranquila para quem tem o seu consultório particular, tá? Então a primeira coisa que você pensar é como está sendo essa oscilação. Porque se você tem uma oscilação qualquer e você já fica desesperado com essa oscilaçãozinha qualquer, a primeira coisa que você tem que pensar, será que eu não estou trabalhando no limite do que eu posso cobrar, no limite inferior do que eu posso cobrar? E aí eu aproveito aqui, né, se você ainda não viu a nossa aula aqui, que no Papo de Consultório que eu falo para você sobre precificação, eu vou deixar aqui nesse card para que você veja essa aula de precificação. Porque se você está com um preço no limite baixo desse preço, qualquer alteração na sua agenda vai te fazer muito mal na sua gestão financeira, né? Então, quando você já está com um preço, que você sabe quanto é o mínimo que você tem que cobrar, e você cobra mais do que isso, né? Você tem uma margem aí a mais, mesmo que tenha essa oscilação, você não fica preocupado, tá? Então, a primeira coisa aqui para te deixar mais tranquilo, porque eu vejo, muitas pessoas vêm falar para mim, a minha agenda está tendo muita oscilação, e na verdade, quando eu analiso os dados daquela pessoa, é uma oscilação sim, mas não é uma oscilação preocupante, tá? Então, acho que a pergunta da Michele aqui era muito em cima disso, né? Eu acredito que seja isso, né? A oscilação, né? O fluxo de pacientes que é muito inconstante e aí você tem uma oscilação muito grande, né? Então aqui sim é que a gente vai falar sobre essas estratégias para que você mantenha esse fluxo. A primeira coisa que eu te falo, tá, Michele? E você que está vendo esse vídeo, né? Não só para Michele essa dúvida, porque com certeza é uma dúvida de você que está vendo também esse vídeo e talvez é uma dúvida que você nem pensava que tinha e quando alguém pergunta isso, surge essa dúvida para a gente. Então, o que é muito importante aqui você observar? Indicações de seus pacientes. É isso que mantém a sua agenda com fluxo bom. Tá? Então, quem são os indicadores? Então, algumas estratégias aqui. Quem são os indicadores e quanto está a sua média, né, de pacientes que realmente são fidelizados e que sempre estão com você. Tá? Então, duas frentes aqui que a gente vai abordar nesse vídeo. Então, a primeira coisa, quem são os indicadores? E o que eu vejo aqui, quando você tem uma oscilação muito grande, é quando você tem poucos indicadores. E, às vezes, só um tipo de indicador. Tá? Então, não são quantas pessoas estão te indicando, né? Mas são que tipo de indicadores são esses.
né? E eu vejo, por exemplo, se você tem somente pacientes que te indicam, ou seja, só boca a boca, isso aqui é uma das grandes razões para ter uma oscilação gigantesca na sua agenda. Porque aí um paciente indica você para alguém vir, essa pessoa vem, ela indica outro, e aí você fica com uma semana, 2, 3 semanas com muito fluxo de paciente e de repente começa a cair. Tá? Então é uma métrica que eu tenho, por exemplo, no meu consultório, e você, é importante que você tenha, começou a cair números de avaliação, saiba que em algum momento lá para frente isso aqui vai te pesar muito forte na sua agenda. Tá? Então, você está metrificando isso para ver realmente quanto está sendo de agendamentos naquela semana. Então, você depender somente de indicação de pacientes, o famoso boca a boca, isso é algo que não mantém fluxo de paciente. Mas é uma das estratégias que você tem que ter para manter, sim, um ritmo de pacientes. Tá? Então, aqui o que a gente tem que pensar, quem são os outros indicadores que eu posso ter para o meu consultório? Tá? Então, e aqui um exemplo, né? Quais são as parcerias que você cria? E aproveitando aqui, né? Não sei se você já conhece, né? Mas a gente tem a plataforma Meu Consultório de Sucesso e lá existem aulas muito detalhadas sobre esse tipo de processo. E uma das aulas que tem lá na plataforma Meu Consultório de Sucesso é exatamente isso, criando parcerias, né? Como você pode criar parceiros para te indicar. Então, o que você vai fazer nesse processo? Primeira coisa, entender quem são as pessoas importantes no seu nicho aí de atendimento que vão complementar o seu atendimento. Então, você entendendo, por exemplo, que eu preciso, estou falando assim, o Rômulo aqui como profissional, tá? Então, quem que o Rômulo precisa? Por exemplo, o Rômulo precisa de uma nutricionista, né, para estar agindo junto comigo. Então eu converso com essa nutricionista, exponho o meu trabalho, mostro para ela a necessidade que eu tenho dentro do meu trabalho, do trabalho dela. E aí eu peço para ela, né, então olha, eu poderia estar te indicando pacientes, né, e aí ela começa a entender também o que eu faço, e aí começa um fluxo de pacientes. Eu indico os meus pacientes que precisam do trabalho dela, e ela indica os pacientes dela que precisam do meu fluxo. Então aqui eu crio um indicador para mim. Eu preciso de algum psicólogo também que me ajude nos processos de dor do paciente, que tem um componente emocional junto com isso. Eu tenho que ter um contato desse psicólogo. E no fluxo, esse psicólogo começa também a me indicar pacientes dele, por exemplo, que tenham dor. Um educador físico que trabalhe muito bem com essa parte de reabilitação muscular, né? Então eu preciso dessa pessoa. Então aí eu vou criando um fluxo e com isso vou criando indicadores para o meu consultório. Quando você começa a ter vários fluxos de indicadores e além disso você tem pacientes que são fidelizados, eles continuam indo com você, nesse momento você consegue manter realmente esse fluxo de pacientes constante e tem oscilação sim, mas não é uma oscilação gritante que te assuste e principalmente te assuste financeiramente. Então, quando você mantém esse fluxo saudável de indicadores, você consegue ter um fluxo muito bom. Tá? Então, o que eu sugiro para você que ainda não tem esse processo é que você comece a criar parcerias no seu consultório. Né? E as parcerias, elas são grandes indicadores. Que você tenha métodos que seu paciente fidelize dentro do seu consultório. Se você conseguir esse tipo de estratégia, a sua agenda ela mantém um fluxo bom e você consegue ter realmente a vida que você merece ter dentro do seu consultório. Maravilha? Bom, os vídeos aqui não são para ficar longos, né? A ideia do Papo de Consultório é realmente que seja um bate-papo rápido. Então, as próximas perguntas eu vou deixar para os próximos vídeos. E acompanhe aqui esse conteúdo. Eu vou falar para você duas coisinhas que você deve fazer nesse momento. Uma é curtir esse vídeo para que possa ser entregue de uma forma mais eficaz esse vídeo. E a outra é que a sua dúvida você escreva aqui no comentário desse vídeo, que eu estou lendo todos os comentários e isso tem servido de conteúdo para as próximas gravações que a gente faz aqui do bate-papo, desse papo de consultório, ok? Então, te vejo no próximo vídeo, espero que você esteja aproveitando muito esse conteúdo, que é muito rico e gravado com muito coração e muito amor para você. A gente se vê no próximo vídeo.